Alunos, aí no livro de vocês, na página 40 e 41, nós vamos falar sobre esse conteúdo aí, ó, senão junto e senão separado. Eles são falados da mesma maneira, só na hora de escrever que os significados são diferentes. Dessa maneira, acompanhe a explicação para que vocês possam responder direitinho. Quando escrever senão ou senão? Vamos resolver uma dúvida que vira e mexe, nos atormenta na hora de escrever. Quando devo escrever senão junto e quando devo escrever senão separado? Por exemplo, na frase fale alto, senão ninguém vai ouvir. Você escreveria senão junto ou separado? Achou difícil? Então anote a dica. Escreva senão tudo junto quando significar do contrário. Assim, na frase fale alto, senão ninguém vai ouvir. Devemos escrever esse senão tudo junto, pois tem o sentido de fale alto, do contrário ninguém vai ouvir. Devemos escrever senão separado quando pudermos substituir por acaso não. Caso não, né? Veja a frase: se não chegar a tempo, perderá o trem. Esse senão é separado porque é o mesmo que dizer caso não chegue a tempo, perderá o trem. Uma observação importante é que no primeiro exemplo poderíamos escrever senão separado se houvesse uma vírgula. Quando está entre vírgulas, então, separando, o significado vai ficar diferente. Aí você pode escrever, né, o senão separado. Aí tem umas tarefinhas para vocês praticarem o que aprendeu, é só um pouquinho. Aí, como que a gente realiza essas atividades? É assim, ó. Responda senão separado e senão junto. Aí, conforme as explicações, a letra A, ó. Se não estudar, não será aprovada. Aí você tem que ver se encaixa aí, ó. Do contrário, né? Do contrário, não estudar, será reprovada. Caso não estudar, não será aprovada. Aí qual desses dois deu certo? Aí você vai ver se é o do contrário ou se é o caso não e colocar. Aí você vai pensar sobre isso até a letra I. Aí vão abrir o livro lá na página 40 do livro de vocês. Aí tem essa tirinha aqui, ó, com essa mocinha. Aí nós vamos ler a tirinha e prestar atenção, ó. Tem dias que a gente acorda pensando nas coisas ruins da vida. Chega até a pensar em coisas idiotas, como dormir para sempre. Ainda bem que tem sempre alguém para abrir as cortinas. Levanta agora, senão te jogo água fria. Aí temos a letra A, ó. Você reparou que os quadrinhos da tirinha não aparecem em uma única forma horizontal, como é bastante comum. Pense nas formas de divulgação e de leitura da tirinha. O que poderia explicar a opção por esse formato? Pessoal, essas questões aí estão um pouquinho difíceis. E vocês prestem atenção, tá? Horizontal e vertical. As tirinhas são compostas dessa seguinte forma, né? Através de quadrinhos. Aí, no caso, eles fizeram os quadrinhos separados. Aí, por que vocês acham que eles quiseram colocar dessa maneira? Aí você coloca, é para ajudar o aluno a entender, é para facilitar, é para... ou algo assim. Aí a letra B. Os quadrinhos, ora revelam acontecimentos, ora pensamentos da personagem. Que recurso foi empregado para diferenciar os dois contextos? Explique sua resposta. Porque tem uma hora que ele revela só os pensamentos da personagem. Aí qual foi os recursos? Ou seja, o que eles fizeram no quadrinho aí para você saber que era um pensamento da personagem, não era uma fala.
né? Nas histórias em quadrinhos, o que eles fazem para escrever o pensamento da personagem e não a fala. Aí vocês dirão, tá? A letra C. Que sentimento a personagem expressa nos 3 primeiros quadrinhos? Como isso é revelado ao leitor? Quais são os sentimentos dela aí nos 3 primeiros quadrinhos? Você acha que é de tristeza, de alegria, de solidão, de angústia? Aí você vai explicar. Aí depois você vai dizer como que isso foi demonstrado a você. Como que você sabe que a menina, né, tá feliz ou tá triste. Aí você vai ver nessa aí. Como que você sabe, né, que ela tá triste, que ela não tá. Aí você vai ver e vai marcar. Aí a D. O que significa abrir as cortinas no contexto dessa tirinha? No caso aí da tirinha, o que significou abrir as cortinas? Né? O que significou isso aí na tirinha? Aí vocês tentem observar o que seria. Aí a letra E. Quem é a personagem que diz levanta agora? Que recursos verbais e não verbais sugere que ela é bastante energética? Assim, essa mocinha aí do último quadrinho, ela chega e fala, levanta agora. Quem que você acha que poderia ser essa personagem? Aí você tem que falar se é alguma amiga, se é empregada, se é alguma tia, mãe da menina, né? Você vai falar nesse sentido. Aí depois que você disser, você vai falar o que recursos verbais e não verbais sugerem que ela é bastante energética. Você vai falar qual foi o recurso verbal que sugeriu que ela é muito energética? É o que está escrito, o verbal. Aí o não verbal é o que não está escrito. Aí você tem que observar a posição do corpo, do rostinho e explicar nesse sentido. Aí a letra F. Que expressão mostra que, apesar disso, a personagem gosta da abertura das cortinas? Qual foi a palavrinha que indicou aí que você logo percebeu que a personagem gosta que abre as cortinas? Qual foi a expressão em que você percebe? Ela está escrita aí no último quadrinho, aí vocês observem. Aí a letra G, ó, qual é a finalidade da frase? Se não, te jogo água fria. Que expressão poderia substituir a palavra destacada? Por consequência, do contrário ou com certeza. Por exemplo, ó, se não, qual é a expressão que pode trocar por ele? Ó? Por consequência, te jogo água fria. Se não, aí você troca. Do contrário, te jogo água fria. Ou, com certeza, te jogo água fria. Qual dessas palavras se encaixou de forma mais correta aí na tirinha? Você vai reescrever uma delas. Aí, continuando, nós vamos até a página 41. Lá tem uma pequena explicação aí do senão e senão aí em cima. Aí vocês acompanhem a explicação do livro. Ela é menor, né? Pouquinha, mas ela é importante. Todos nós temos dúvidas quanto à maneira correta de escrever algumas palavras em certas situações. Não sabemos, por exemplo, se estamos diante de uma única palavra ou de duas. É o que ocorre com senão. Compare. Levanta agora, senão te jogo água fria. Se não levantar agora, vou jogar água fria em você. A mesma frase reescrita 2 vezes, né? Para assim vocês assimilarem melhor. Acompanhe aí a continuação da leitura. Observe que no segundo caso, poderia haver uma palavra entre o se e o não. Se você não levantar, a mesma dúvida pode ocorrer com a gente ou a gente. Isso aí os alunos ficam errando tanto. O primeiro é equivalente nós e o segundo nomeia quem faz algo, agente secreto, por exemplo. Contudo, às vezes a dúvida não é causada por haver um par de palavras. Existe uma única grafia. E mesmo assim, há falantes que se confundem. Na atividade a seguir, você vai exercitar a escrita de algumas delas. Pessoal, presta atenção aí nessa tarefa. Ó.
Copie as frases a seguir no caderno e complete-as de modo coerente. Escreva a palavra em destaque com cor diferente, prestando atenção à sua grafia. No caso, vocês vão escrever essa parte que tem no livro de caneta e no lugar da estrelinha vocês têm que arrumar outra parte e escrever a lápis como resposta, tá? Aí temos, ó, a letra A, tá assim, ó. A partir de hoje, você vai criar um restante para essa frase, ó. Esse será o meu exemplo, vocês não façam ele não, tá? Ó. A partir de hoje, serei um aluno mais estudioso, por exemplo. Aí você coloca a letra B, ó. Entrou de repente e nem viu a mãe no sofá, por exemplo. Vocês vão reescrever esse pedacinho e com a própria ideia de vocês vão complementar a frase, tá bom? Aí vocês farão dessa seguinte forma até a letra L. Agora nós temos uma tirinha, ó. Observe essa tirinha para vocês verem. O que acontece nela, ó. Não coloque muita comida, senão o peixe pode até explodir. Já falei. Parece que não raciocina. Aí vocês observem tudo direitinho da tirinha, né? Aí vamos responder, ó. Os dois quadrinhos mostram situações equivalentes no contexto. Descreva. São situações assim semelhantes. Aí você vai descrever o que aconteceu aí no primeiro quadrinho e vai descrever o que aconteceu no segundo quadrinho. Aí a letra B. Por que a fala da mãe no segundo quadrinho produz humor? O que é engraçado? A mãe fica falando aquilo com o bebezinho lá. Aí você vai falar. Olha o tamanho daquele bebê, né? Aí a letra C. Escreva outra fala para o primeiro balão. Agora usando o senão. É porque o senão lá tá junto. Agora você vai pegar a estrutura da mesma frase e vai colocar um senão separado. Tá bom? Aí qualquer dúvida vocês me perguntem.